Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a todos que estão aí no YouTube. Hoje nós vamos fazer uma reflexão simples sobre Evangelho e Educação. Porém, antes, como sempre fazemos ao iniciarmos qualquer atividade, vamos fazer a nossa oração e nossa vibração planetária. Vamos fechar nossos olhos. Vamos deixar as coisas externas lá fora, fora desse momento divino, sagrado, desse momento de oração. Vamos colocar toda a nossa atenção para dentro de nós, na nossa essência, no nosso eu espiritual. Nesse momento em que vamos orar a Deus, divina presença, para derramar bênçãos abundantes, infinitas, incontidas, sobre a Terra, nosso planeta, tão necessitado de amor, paz e justiça. Que uma chuva de bênção possa ser derramada sobre todos os pontos do planeta Terra, principalmente nos ambientes de ódio, de desamor, de conflito, de guerra, de violência e ainda de muita maldade entre irmãos, filhos de Deus. Rogando a nossa querida Mãe Maria, que com seu manto sagrado possa cobrir de paz, de amorosidade, todo o planeta Terra, envolvendo o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, em energias também de paz, de amor, de justiça, que possamos viver dias melhores. Derrama, ó Deus, ó Filho de Deus, ó Mãe do Filho de Deus, bênçãos sobre todos nós, nossos lares, nossas famílias, familiares, nossas vidas. Derrama e permita que neste momento as almas benditas e boas, iluminadas, luminosas, possam penetrar os nossos lares para nos assistir neste momento. E que assim seja. Bom, falar sobre Evangelho e educação. O que poderíamos falar? Eu fiquei pensando assim, o que é que a gente pode falar? A gente pode falar que quando o mestre chegou aqui ao mundo para trazer a mensagem da Boa Nova na Terra, sem dúvida, a Terra se achava desprovida de amor, mas não de sólida cultura. Na Grécia, em Roma, em todo lugar, possuíam copistas especializados, professores, tradições e ensinamentos maravilhosos, preservando assim o tesouro da inteligência. E tudo prosperava em todos os lugares. Mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Sim, infelizmente, o cativeiro consagrado para a lei era flagelo comum. A mulher, ela recebia um tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos.
homens escravizados, crianças, os pais podiam vender os filhos, e tradições e crenças que realmente enfraqueciam cada vez mais a educação. Era as crianças fracas, as crianças doentes, enfermas, fracas, elas eram punidas com a morte. E os enfermos eram sentenciados ao abandono. E nós vemos isso nos filmes em que retrata a vida do Cristo com a questão dos leprosos, que eles viviam, inclusive, no Vale do Leproso, né, dos leprosos, porque não se dava conta de que na família ficaria nenhum leproso. Então, em todo momento, nós poderíamos ver que não havia sustentação da educação. Nós tínhamos, com certeza, a Bíblia, o Velho Testamento, que dava as leis de Moisés, que forneciam um roteiro para um comportamento mais saudável, vamos assim dizer. Mas, porém, com Jesus, com a vinda de Jesus, entretanto, começa uma nova era para o sentimento. E Jesus, iluminado pela divina presença e com seus discípulos, eles se consagraram ao serviço do semelhante, a servir o céu. A missão maior e quase impossível de Jesus era, através dessa paisagem social de violência, injustiça, escravidão, domínio do forte sobre o fraco, era trazer para todos a interpretação das palavras que continham no Velho Testamento, tanto a interpretação de Moisés, de Isaías, e de tantos outros profetas, para que alterasse essa paisagem social no curso dos séculos. Então, Jesus foi o divisor de águas. Antes de Jesus, nós éramos assim, olho por olho, dente por dente. E nós agíamos, cada um com o seu sentimento, manipulando a justiça, entre aspas, que não era justiça, era vingança. Então, Jesus se entregou completamente a uma tarefa pedagógica, a uma tarefa de educar. Eu não digo nem reeducar a humanidade, eu digo educar a humanidade com princípios básicos contidos no Velho Testamento, do amor, da justiça, de fazer o outro que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, e tanto que foi considerado a maior escola de evangelização popular foi Jesus, porque ele conseguiu, através da sua interpretação amorosa, gentil, correta, conseguiu mostrar um caminho seguro, um caminho de educação do espírito, educação da alma, educação do homem, como queiramos falar. Quando nós falamos que estamos educando os filhos ou educando as crianças, ou seja, quem quer que estejamos
na área de educação, informando, ajudando a construir saberes, nós poderemos dizer que estamos evangelizando o espírito, porque o espírito é imortal. Todo saber, todo conhecimento não vai morrer quando o corpo, que é a unidade perecível, se decompor. O saber vai voar até as alturas do plano espiritual com a alma, porque a alma é imortal e o saber está na alma, no espírito. Então, pouco a pouco, através do Evangelho de Jesus, vai se alterando essa paisagem social, né? Porque ele vai criando uma nova mentalidade na Terra. O coração educado aparece, né? E começa a dar luz, a abençoar da luz nas sombras da vida, para o fraco, para o deficiente, o leproso, para a criança enferma, para a mulher e para tantas causas e fatos sociais que, na época, eram rigorosamente julgados e, muitas vezes, desprovidos de qualquer direito, no caso dos leprosos. Então, a gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras. E sob a inspiração de Jesus, esse mestre, os homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, clamando felizes, meu irmão. Então, entre o corpo, a pleiade de Jesus, estamos falando dos discípulos com suas famílias, seus amigos, amigos de Jesus, de Nazaré, de Cafarnaum, de Jerusalém, todos eles se chamavam de meu irmão e se tornavam uma grande família. Isso para que possamos ter ideia do que gera uma educação baseada no Evangelho do Mestre Jesus. Quando nós estamos orientando os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, alunos, ou qualquer outra pessoa, até o adulto, o idoso, nós estamos evangelizando o espírito, porque a necessidade não é da educação daquela criança aprender aquilo só para essa encarnação. Não, não. A questão da educação ela é dinâmica, ela é eterna, ela é consecutiva, ela tem uma dinâmica, um mecanismo totalmente diferenciado. Uma criança que aprende sob a luz do Evangelho as orientações de uma convivência consigo mesmo, com a família, uma convivência com a escola, os colegas, os professores, convivência de respeito, de amorosidade, sabendo seus direitos, mas também sabendo seus deveres, é uma criança que vai se transformar num jovem com recursos inimagináveis para a luta do dia a dia, para os desafios da caminhada desta encarnação, desse projeto reencarnatório que é evoluir, evoluir, evoluir. Então, o Evangelho, ele é um suporte, é a base, é justamente uma educação que, quando você oferta essa educação, você está ofertando o maior tesouro para aquele espírito, porque aquele saber jamais será esquecido. E ele, aquele saber, pode gerar dentro daquele alma, daquele espírito, uma movimentação dinâmica de querer saber mais, de querer realizar mais. Então, eu me recordo que minha mãe estimulava. E aqui vai a memória dessa mulher maravilhosa na minha vida, que me ensinou com o Evangelho,
como a gente crescer, como a gente vencer, não vencer o outro, porque a batalha, o combate não é com o outro, é conosco mesmo. Nós temos que combater os nossos leões famintos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, tantos leões que nós temos que querem ser alimentados. E minha mãe, ela toda quarta levava a gente para o Dom Pedro II, e dia de sábado a gente voltava lá e passava na Irmã Dulce, para a gente conhecer que existem outras pessoas, pessoas que precisam de nós. E eu me lembro assim que ela levava recurso material, sim, levava, mas o que ela mais ensinou para a gente é que nós somos o melhor recurso. Porque muitos no Dom Pedro II não tinham visitantes. Às vezes as famílias eram de interior, só iam às vezes de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses naquele tempo, e muitos a família não visitava com muita frequência. Então ela dizia para a gente, principalmente para mim, que eu me lembro que ela dizia para mim, era assim: quando você não tiver nada para dar, você lembre-se que você tem muito. Você tem a palavra, você tem o amor, penteie o cabelo de uma idosa, bote talco, leve um perfume, ouça o que ela está falando, pode lhe parecer coisas mirabolantes, ela dizia isso, mas ouça, o importante é ouvir. Acolha aquela conversa e tente ajudar, porque por trás daquilo tem uma dor, tem um pedido de socorro, tem um pedido de carinho que está precisando. Então, o evangelho é de suma importância. E pessoas que iam lá em casa, batiam na porta, e aí ela dizia para a cozinheira: ó, oh, tira aí o peito, divida em quatro, porque tem 2 pessoas aí com fome. E era assim. Aprender com o evangelho a gente não esquece, a gente só multiplica. A gente aprende a dar, que seria dividir, mas a gente multiplica. Porque a gente vai passando de geração em geração o que o Jesus, com essa nova mentalidade que surgiu na Terra, do amor, de fazer o outro que a gente gostaria que o outro nos fizesse, de perdoar, de ser tolerante, beneficência, de ter indulgência, de ter paciência. Ai, são tantas ênsias, mas tudo cabe só num pedacinho, um tantinho de amor. Então, é muito importante a educação. É o único processo que eu conheço como educadora que vai modificar e transformar o homem e o mundo, porque o homem é que transforma o mundo. E o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos conceitos, nossos comportamentos vão modificar essa paisagem que estamos aí dizendo, ai, que paisagem de guerra, a guerra na Ucrânia com a Rússia, agora em faixa de Gaza, na Cisjordânia, em Israel, daqui a pouco se mete o Egito, se mete o Irã, não importa. Nós temos recursos inimagináveis, são os recursos do amor. Será que o pouco de pessoas que tem ali na faixa de Gaza fazendo mal em Israel, seja onde for, na Ucrânia, na Rússia, pode, com o nosso tantão de amor, que juntos fazemos uma corrente do bem? Imagine se cada um de nós fizermos uma oração, uma vibração, uma visualização terapêutica, todos os dias, no mesmo horário. É como se fosse um pisca-pisca de uma árvore, já nos diz o amigo espiritual. Vai se acendendo as luzes, e lá de cima do plano espiritual a gente diz: puxa, estamos conseguindo mais gente para orar, para vibrar na vibração de Deus, que é o amor.
na vibração do príncipe da paz, que é Jesus. Então, que nós possamos fazer isso. Nós temos recursos e que possamos usar com a nossa família. O maior recurso que eu aprendi com minha mãe, o culto do evangelho no lar. Ela fazia e convidava a todos, inclusive vizinhos, que não deixavam de ir no nosso culto do evangelho no lar, onde a pregação do evangelho, quanto me ajudou na minha aborrecência, quando eu saí da adolescência para a idade adulta, que tive tantos desafios, e hoje, com a neve do tempo na minha cabeça, colorindo de branco meus cabelos, já apontando a minha idade para todo mundo, como eu me lembro da importância de ter ouvido o Evangelho desde pequena, como é importante eu ter continuado a fazer o culto do Evangelho no meu lar, e que faço todos os dias às 18 horas. O quanto é importante invocar o céu, porque a terra anda um pouco necessitada. Então, o nosso papo de hoje é esse, é que a importância para que nós possamos devolver a escravos a liberdade. E não são escravos somente na questão de ser subalterno àquele que é forte e que é dominante. Não, escravo muitas vezes das sombras, do negativismo, do pensamento, às vezes enfraquecido, às vezes escravo da pouquíssima fé ou não tem fé, e que nós possamos, porque temos a fortuna que pertence a cada um de nós e que está nas nossas fibras mais íntimas, que é a fé, que é o amor, que é o evangelho. Nós temos uma grande fortuna, a nossa maior riqueza é o evangelho, é Jesus, é a nossa fé, é a nossa entrega e confiança em Deus. Nós podemos e podemos sempre ajudar a clarear aquele que muitas vezes chega através de um telefonema, de um WhatsApp, ou se está em casa ou encontra na rua, necessitado. Porque se lhe falta, não é porque ele não quer, é porque ainda não despertou. E nós podemos ajudar essa pessoa a despertar. Nós podemos tocar também nas suas fibras mais íntimas com o nosso amor, com o evangelho, com a nossa palavra, com a nossa escutatória e sem julgamento. Porque a coisa mais fácil é julgar, é criticar, mas pouco ajudamos. Pouco ainda ajudamos. Então, que nesse momento possamos ser o evangelho vivo, o discípulo por escolha própria para Jesus, caminhando firme, forte, apesar de chuvas, de tempestades, nós vamos caminhar porque já somos vitoriosos. Eu não conheço história de ninguém que seguiu o evangelho, que seguiu Jesus e que foi derrotado. Só existe vitória. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela escutatória e vamos fazer o nosso atendimento espiritual. Vamos, nesse momento, fechar nossos olhos. Vamos, nesse momento, respirar profundo e lentamente pelas narinas, soltando lentamente pelas narinas. E vamos
colocar na nossa mente um mantra. Jesus está aqui neste momento. Jesus está aqui neste momento. Jesus está aqui neste momento. Porque ele prometeu: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então, Jesus está aqui neste momento. Sinta a sua luz, o aroma do perfume da sua paz, como lírios. Sinta a presença do amado Mestre, dos atendentes espirituais que já estão se aproximando de você para o passe. Seja qual for o seu problema, você não tem problema, você só tem solução. Aguarde, confie, ore, faça a tua parte, que o céu te ajudará. Ore todos os dias, quando você realizar o Evangelho, o culto do Evangelho, mesmo que seja sozinho, sozinha, não importa. Nós nunca estamos só. Joana de Ângeles diz que em torno de nós tem 12 espíritos cuidando de nós sempre. Então, nós não estamos só. Deixe que essa pleiade de luz cuide de você. Marche com fé, com segurança. Então, feche seus olhos. Não pense em problema porque você não tem problema. Repouse tranquilamente. Durma tranquilamente. Entregue seu problema a Deus. Porque quem pode, com coisas impossíveis e difíceis, é Ele. Com certeza. E quando nós entregamos a Ele os nossos problemas, nós podemos repousar em paz, aguardando com paciência o tempo de Deus. O processo, todo o processo exige 2 coisas: esperar e esperançar. Façamos isso. Os atendentes se aproximam de nós para o passe espiritual. Façamos em silêncio a nossa oração e os nossos pedidos. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, atendentes fraternos, pela doação de energia, pela dedicação ao trabalho no amor. Recebemos e agradecemos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a Deus, ao Filho de Deus, o Cristo, a Maria, a nossa querida mãe de Jesus e nossa mãezinha também. A todos amigos espirituais e mentores das casas irmãs. Agradecemos aos nossos guias e protetores, nossos queridos amigos espirituais em torno de nós, nos amparando, essa rede de apoio invisível, mas sempre presente. Gratidão, gratidão, gratidão. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, e nos dê dias de luz, de paz e livramento de todo o mal. Um beijo no coração, queridos e queridas.